Bom dia, turma. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre soma e produto das raízes. No slide que eu passei para vocês tem, mas como é um pouco complexo, para a gente chegar no resultado, eu preferi explicar passo a passo. Como assim soma e produto? Será que existe uma fórmula que eu consiga determinar a soma e o produto das raízes sem eu resolver toda aquela parte de Bhaskara? Tem, e a gente vai chegar nessa fórmula. Bom, o que nós temos que lembrar? Que toda equação de segundo grau ela tem esse formato, ax² mais bx mais c. E para eu resolver essa equação, essa função de segundo grau, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, na primeira parte eu encontro delta, na segunda parte eu encontro o x1 e o x2. Como que eu vou fazer isso? A gente calcula o beta, o delta, desculpa, e na segunda parte vai calcular o valor do x1 e do x2, se eu tiver duas raízes diferentes. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz do delta, dividido por duas vezes o a. Então, eu tenho duas opções. Uma raiz eu vou encontrar somando esse delta, porque é mais ou menos, e outra raiz subtraindo esse delta. Então, a primeira raiz eu vou chamar ela de x1. Como que eu vou encontrar o x1? Menos b mais raiz de delta dividido por 2a. Tá aqui. Como que eu vou encontrar a raiz 2? Vou subtrair. A primeira eu somei, a segunda eu subtraio. Menos b menos raiz de delta dividido por 2a. Então, tá aqui o x1 e o x2. O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a soma. Quero somar essas duas raízes. Eu quero pegar a raiz 1 e juntar e somar com a raiz 2. Soma das raízes. Então, eu vou pegar a primeira raiz, que é o x1, que é menos b mais raiz de delta dividido por 2a, e somar com a raiz 2, que é menos b menos raiz de delta dividido por duas vezes o a. Então, eu tenho uma soma de frações. Quando eu somo, eu subtraio fração, o que eu tenho que levar em consideração? O denominador. Então, numerador, denominador, numerador, denominador. Eu só posso somar as frações se os denominadores forem iguais. Caso contrário, eu tenho que encontrar o MMC. Então, veja bem, os denominadores são iguais, vale 2a. Eu mantenho e resolvo o que está em cima. Então, eu vou pegar menos b mais raiz de delta, aí mais menos b menos raiz de delta. Então, vamos lá, vou juntar tudo isso daqui de cima. Eu vou juntar o que tem de igual e ver no que dá. Eu devo um b e eu devo um b, então eu vou dever 2b's. Eu tenho 1 raiz de delta e eu devo 1 raiz de delta. Se eu tenho 1 e eu devo 1, fico com 0, não vou nem escrever. Então, o que sobrou? Então, eu devo b, eu devo b, eu devo 2b's. Aqui zerou, dividido por, mantém que tá embaixo, 2a. Então, ficou menos 2b dividido por 2 vezes o a. Como o 2 está multiplicando o b e o 2 está multiplicando o a, e aqui é uma divisão, eu posso simplificar. Quanto que é 2 dividido por 2? 2 dividido por 2 é 1. Então, ficou menos b dividido por a. Menos b dividido por a. O que a gente tem nisso? Nós encontramos uma fórmula para a soma das raízes. Se eu quero encontrar a soma das duas raízes da função do segundo grau, eu vou pegar menos o b e dividir pelo a. Ou seja, se eu conheço os coeficientes b e a, eu sei que a soma ela é menos b dividido por a. Agora, o que nós vamos encontrar? Esse daqui é um pouquinho mais complicado, é o produto. O que é o produto? Produto é a multiplicação das raízes. Então, produto é multiplicação. Vou pegar o x1, vou multiplicar pelo x2. Vamos só relembrar quanto que vale o x1 e o x2. O x1, ele vale menos b, opa, não cabe, mais raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Eu vou multiplicar pelo x2. Quanto que vale o x2? Menos b, menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, é isso que eu vou fazer, essa continha. Eu vou fazer a multiplicação, o produto das raízes. Então, eu vou pegar essa raiz e eu vou multiplicar por essa raiz.
Bom, vou pegar aqui o primeiro coeficiente, ó, menos b. Menos b vezes menos b, menos com menos vai dar mais. Então, b vezes b, b ao quadrado. Menos b vezes menos raiz de delta, menos com menos, mais. B vezes raiz de delta, não sei quanto que vale raiz de delta, vai ficar assim, b vezes raiz de delta. Bom, não tem mais nada para multiplicar esse menos b, eu vou para o próximo, raiz de delta. Raiz de delta vezes menos b, então vai dar raiz de delta vezes menos b, ou multiplicação tanto faz. Vai ficar menos b vezes raiz de delta, a ordem não vai importar, tá? Por exemplo, ó, 5 vezes 4 vai dar 20, não é? E 4 vezes 5 vai dar 20, então a ordem não importa, tudo bem? Continuando, raiz de delta vezes menos raiz de delta, que a gente tem um probleminha. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, raiz de 3 vezes a raiz de 3, como que eu faria isso? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar como? Na multiplicação, mantenho a raiz e eu vou fazer 3 vezes o 3, vai dar 9. Raiz de 9, 3. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Então, sempre vai dar ele mesmo, tudo bem? Ou dá pra gente fazer assim, ó, corta, corta, dá 3. Vamos ver outro exemplo. Raiz de 4 vezes raiz de 4. Raiz de 4 vezes raiz de 4, vai ficar raiz de 4 vezes 4, 16. Raiz de 16, 4. Então, sempre dá ele mesmo. Então, por exemplo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer raiz de delta vezes raiz de delta. Vai ficar raiz de delta ao quadrado, ó, corta, corta, é delta. Tudo bem? Então, ó, raiz de delta vezes raiz de delta, ó, mais com menos vai dar menos. E raiz de delta vezes raiz de delta vai dar delta. Tudo isso dividido, ó, tem que multiplicar o de baixo. 2 vezes o 2 vai dar 4. A vezes A ao quadrado. Certo? Vamos continuar, então. Eu vou juntar o que é igual e vamos ver no que vai dar. B ao quadrado. Não tem outro B ao quadrado, então vai ficar B ao quadrado. Olha aqui, ó. Eu tenho B vezes raiz de delta. 1B vezes raiz de delta. Menos, eu devo 1B vezes raiz de delta. Se eu tenho 1 e eu devo outro, eu fico com 0. Zerou isso daqui, não vou nem escrever. Aí, menos delta. Tudo isso dividido por 4 vezes o A ao quadrado. Bom, vamos resolver isso daqui, ó. Quanto que vale o delta? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, no lugar do delta, eu vou colocar isso daqui, ó. Vai ficar B ao quadrado menos... Quanto vale o delta? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Tudo isso dividido, ó, 4A ao quadrado. Tem um joguinho de sinal para fazer aqui, ó, o negativo. Então, vai ficar B ao quadrado menos B ao quadrado mais 4 vezes o A vezes o C. Tudo isso dividido por 4A ao quadrado. Eu tenho 1B ao quadrado menos B ao quadrado, fico sem nada. E aqui vai ficar, ó, 4AC dividido por 4A ao quadrado. Muita informação, né? Mas vamos lá que a gente consegue chegar no resultado final. O que é A ao quadrado? É A vezes A. Ficar 4A vezes C. E aqui, o que é A ao quadrado? Vou simplificar aqui para vocês. Ó, é A vezes A. E não tá tudo multiplicando? Ó, eu consigo cortar, ó. 4A dividido por 4A, todo número dividido por ele mesmo dá 1. O que sobrou? C sobre A. C dividido por A. O que significa tudo isso daqui? Se eu pegar o x1 vezes o x2, vai dar C sobre A. Ou seja, o produto das raízes, eu vou pegar o coeficiente C e dividir pelo coeficiente A. Esse é o produto.